Essa daqui é com certeza a inteligência artificial de geração de imagem mais completa que a gente tem hoje no mercado. O nome dela se chama Rave, já trouxe aqui no canal, porém ela teve uma atualização absurda que adicionou muitas funcionalidades que outras IAs de imagens como o próprio Nano Banana 2 não tem. Lembrando que dá para usar ela de forma gratuita, vou deixar aí o link no comentário fixo, mas vamos testar aqui logo de cara uma funcionalidade que eu achei incrível que ela tem, que outras IAs não tem, que é basicamente a gente conseguir colocar fotos de alguma coisa para ela ter consistência. Então você clica aqui, por exemplo, no arroba, e aí você pode criar aqui um aglomerado de imagens para você manter consistência. Vou clicar aqui em criar. Aqui é onde a gente coloca as imagens de referência. No meu caso aqui eu quero criar como se fosse eu ali como personagem para manter a consistência do meu rosto. Então eu tirei várias fotos aqui do meu rosto, né, em diferentes ângulos. Então vou pegar todas essas 4 imagens. Vou clicar aqui em abrir, então adicionar as 4 imagens aqui. E aí aqui ó, é onde você pode colocar o nome da referência. Então no meu caso aqui eu vou colocar William IA. Vou colocar eu aqui. E aqui é como que você quer que ele usa essas imagens para manter a consistência. Então você pode colocar, por exemplo, uma pessoa, no meu caso aqui é uma pessoa, você pode colocar um produto, um logo, um estilo, um lugar, uma pose, enfim, o que quer que você queira, ou então, caso você não saiba como usar, você pode colocar aqui em automático. No meu caso, eu vou colocar aqui person, que seria a pessoa. Aqui você pode adicionar algumas instruções. No meu caso, eu coloquei aqui na descrição, mantenha 100% a consistência da pessoa. Enviei isso, agora eu vou clicar aqui em salvar. A partir disso, ele vai usar esse aglomerado de imagens para fazer ali um personagem, algo para se manter consistente. Então ele já criou aqui, então eu tenho aqui o meu arroba aqui dentro. E aqui você já pode pedir as alterações ou então para gerar imagens a partir disso. Eu pedi para fazer ele em um restaurante chique, com terno e imagem cinematográfica. Aqui é onde você pode configurar mais coisas. Então, por exemplo, aqui quantas imagens você quer gerar de uma vez. Vou colocar 4 imagens de uma vez. O aspect ratio eu vou deixar aqui automático para ele gerar variações. E aqui você pode customizar mais coisas. No meu caso, eu vou deixar assim como padrão e vou mandar aqui para ele fazer as imagens. Bom, a partir disso, ele começa então a gerar as imagens que eu pedi. Ele colocou aqui em várias resoluções diferentes, porque eu coloquei ali em modo automático no aspect ratio. E aqui a gente tem um resultado. Olha o quão insano isso aqui ficou. Vamos ver então a primeira. Cara, ficou muito cinematográfico, ficou bem assim natural, né? Porque você vê que não parece uma imagem ali gerada por IA. Tem ali, por exemplo, noises ali, texturas para parecer que é uma imagem ali mais natural, que não seja tão assim lisa, né? Então essa daqui eu achei bem interessante, ficou bem cinematográfico, manteve com precisão a consistência do meu rosto. A gente tem aqui mais outra imagem, olha só que interessante, essa daqui teve um ângulo diferente, um lugar diferente, mas manteve então a consistência do rosto intacta ainda assim. Aqui a gente tem mais uma que, caramba, essa daqui ficou muito boa. Parece aquelas imagens antigas de álbum, sei lá, dos anos 2000. Ficou muito natural todo o aspecto aqui da imagem. E a gente tem mais esse outro resultado aqui também. Cara, sinceramente, olhando todas essas imagens aqui, logo de cara, eu achei que a consistência dela se manteve muito melhor do que o Nano Banana 2, que é o último Nano Banana que lançou. Porque o Nano Banana ele não consegue manter a consistência do meu rosto tão fiel assim. Isso aqui eu achei bem interessante. Só que não para por aí. A gente tem muitas opções que outras IAs também não tem, que é o seguinte, cara. Você clica, por exemplo, em uma imagem. Aqui você tem como se fosse o Photoshop ali. Então você já tem a imagem dividida em camadas automaticamente. Então a gente tem aqui a pessoa, a mesa, o cenário, etc. E aí a gente pode pedir alterações em cima disso. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na mesa, onde está selecionado. E aqui eu vou pedir para remover todos os objetos da mesa. Vou colocar assim, ó, remova todos os objetos da mesa. Vou mandar aqui. E aí eu vou clicar aqui em aplicar para a gente ver. E lá. A gente tem aqui um resultado que ficou impressionante. Removeu com precisão todos os objetos que estavam ali na mesa. Porém, você pode ir ainda mais longe. Você pode, por exemplo, vir aqui em marcar aonde você quer alterar. Então, ao invés de você mexer em camadas, você pode pegar essa ferramenta aqui, o Spotlight, e você marcar uma tal região para fazer alguma alteração. Então, vou marcar aqui a parte da janela. Vou marcar essa parte aqui inteira, ó, até a parte do meu rosto aqui. E vou colocar assim, ó. Adicione, então você pode escrever por aqui, tá? Ou então por ali. Adicione raios de luz vindo da janela. Então, vou colocar assim e vou mandar aqui para salvar. Aí aqui ele já adicionou, só que ao mesmo tempo você pode pedir mais alterações antes de clicar em aplicar. Então, por exemplo, aqui eu adicionei raios de luz, que eu vou marcar e vou pedir para adicionar uma planta. Adicione uma planta bonita. Então, vou colocar assim, adicionar uma planta bonita. Então, aqui ó, já temos duas alterações ao mesmo tempo para ele fazer. E aqui eu vou marcar aqui em cima, vou colocar assim, ó. Adicione um balão. Vou
clicar aqui em marcar e beleza. Adicionei 3 elementos, vou clicar aqui em aplicar, para ele aplicar todas essas alterações que eu pedi. Bom, e como você pode ver, ele fez muito bem todas as alterações. Fez aqui o raio de luz, ficou bem assim, muito top. Adiciona aqui o balão que eu pedi e também a planta aqui que eu pedi. Ficou muito bem natural tudo, cara. Ficou muito top. E você vê que isso é algo que outras IAs não tem, como se fosse um Photoshop aqui dentro de forma automática, né? Outra coisa também é você desenhar aonde você quer alterar, né? Então, por exemplo, eu quero tirar o balão. Então, vou desenhar aqui no balão, né? Bem simples, um desenho bem tosco. Aí, vou clicar aqui no chat e vou falar assim, ó, remova o objeto. Não vou nem falar que é o balão, vou falar que é o objeto que eu marquei aqui no desenho. Então, vou mandar aqui para ele gerar. E aqui ele removeu muito bem. Então, pode ver que isso aqui é muito top, essas ferramentas que tem. Você pode, por exemplo, remover fundo automático. Você pode adicionar mais pessoas aqui, ou mais objetos aqui nessa imagem. Enfim, as possibilidades são infinitas. Vou mostrar mais. Porém, não acaba por aí. Existem mais formas de criar, que é muito interessante também, inovadora. Mas antes, vamos testar um pouco mais a consistência, né? Porque a gente viu que a consistência aqui tá ficando muito boa. Então, eu mantive aqui as minhas imagens, né? A minha referência, eu coloquei, ó, @WilliamIA, eu falei assim, ó, ele está na praia tomando um drink com uma roupa praiana, atrás existe um belo navio no mar. Vamos ver aí como é que vai ficar a consistência nessa daqui também. E aqui a gente tem um resultado muito bom também, muito consistente. A gente tem mais outros testes aqui. Esse aqui ficou muito bugado. A perna ali ficou muito bugada, mas faz parte, né? IA não é perfeito, então é normal que tenha bugs. Mas de resto, assim, ficou bem interessante. Então dá pra ver que ela consegue manter a consistência muito bem. Bom, aqui eu já pedi para fazer eu aqui em uma pista de corrida, com um macacão aqui de corrida, e olha o resultado que a gente tem aqui, cara. Ficou muito bom, a consistência mais uma vez ficou excelente. Então a gente tem aqui esse resultado, temos aqui mais esse também que eu achei muito bom, como se fosse numa garagem ali de um carro de corrida. A gente tem mais esse daqui que eu achei bem interessante também. Ali o rosto deu uma bugada, porque a imagem está mais de longe, então ela não conseguiu fazer ali os mínimos detalhes ali do rosto. E a gente tem esse daqui também que ficou bem interessante. O que eu mais gostei foi esse daqui. E a gente consegue também fazer o upscale aqui dentro, fazer mais variações, adicionar objetos, etc. Vou clicar aqui no upscale pra gente ver como que fica, né? Fazendo aqui o upscale. E aqui a gente tem um resultado do upscale que ficou muito bom. Deixou a imagem mais nítida, mas não ficou tão nítida ao ponto de ficar muito artificial. Ficou ali perfeito, na minha opinião. Só o detalhezinho nos olhos aqui que dava pra melhorar ainda mais. Mas tirando isso, cara, achei a imagem muito boa. Todos os detalhes. Só que não para por aí. As possibilidades são infinitas. Então, por exemplo, eu peguei esta imagem aqui da própria IA, tá? Como inspiração. Aqui, então, vou pegar esta ferramenta aqui do Spotlight, vou marcar mais ou menos aqui, né, onde eu quero adicionar um objeto. E aqui, ó, eu vou colocar eu aqui na imagem. Então, eu vou colocar assim, ó, arroba, que é eu, né, William IA eu. E eu vou colocar assim, ó, ele está sentado na escada. Vou colocar apenas isso e mandar aqui para gerar. E o resultado foi esse daqui. Olha só que interessante, cara. Adicionou eu ali, manteve a consistência até do cabelo muito bem, etc. Manteve eu ali desfocado, porque o foco aqui tá nesse homem subir na escada. Isso que eu achei bem interessante. Eu não pedi pra fazer o desfocado, ela fez automático. Porém, teve aqui falhas, como a mão aqui, que ficou bem bugado aqui, como você pode ver. Mas tirando isso daqui, obviamente dá até pra consertar. Se eu vim aqui desenhar e falar, tipo, conserte essa mão, ela vai lá e conserta. Mas, cara, a consistência ficou muito boa. Ficou bem interessante. E aqui eu pedi pra desfocar o fundo e focar eu. Pedi o mesmo pronto pra fazer eu ali sentado. E o resultado que a gente tem é esse daqui. E mais uma vez a consistência é absurdo, cara. Ali a barba ali mal feita ali, por exemplo, falhada. Tá, tipo, muito idêntico, sabe? O Nano Banana não consegue fazer a consistência minha desse jeito, igual essa IA aqui está fazendo. Existe outra função muito interessante também, que você pode mover objetos. Então, por exemplo, vou pegar aqui essa pessoa aqui. Vou clicar nele, na camada dele. E, por exemplo, eu vou arrastar ele aqui para baixo, ó. Vamos supor que ele está começando a subir a escada. Vou colocar ele aqui e vou clicar em aplicar. E aqui a gente tem um resultado. Então, olha só que interessante. A gente conseguiu arrastar um objeto. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de desenhar. Vou fazer aqui um círculo aqui em cima, né? E vou colocar assim que... vou vir aqui no chat e vou colocar... Faça um sol forte ali. Só apenas isso. Mandar aqui em gerar. E aqui a gente tem o resultado. Mudou toda a iluminação da cena também. Parece que a gente tá num deserto ali, né? Muito louco isso daqui, cara. Bom, agora eu quero ver o potencial da ferramenta. Que é o seguinte. Peguei, fiz vários desenhos aqui. Fiz algumas nuvens, alguns pássaros, montanhas, árvores, plantas. Nas respectivas cores. Para ver se ela vai conseguir entender tudo isso daqui e fazer. Então aqui, ó, eu fiz isso e não coloquei nenhum prompt. Quero ver se ela vai conseguir interpretar isso e fazer essa adição. Vou clicar aqui em aplicar. E aqui a gente tem um resultado. Dá pra ver que o modelo multimodal deles é muito bom, porque deu pra entender perfeito. Só a parte que eles não conseguiram entender é na parte da montanha. Talvez seja porque eu também fiz na cor azul, que remete a mar, pode ser isso também.
Mas aqui de resto tá muito bem. Por exemplo, os pássaros aqui, bem naturais, né? Aqui temos vários pássaros aqui em diferentes poses e ângulos, que é interessante. Aqui a gente tem as plantas que eu fiz aqui. E ali atrás, ali, as nuvens, perfeita. E ali só na parte do mar, mais uma vez que ele errou, que era pra fazer montanhas. Mas eu também não deixei muito claro também, né? Eu fiz também, inclusive, na cor do mar. Então era se esperar que poderia falhar nessa parte. Mas de resto, eu achei bem consistente. Só que não para por aí, cara. Vamos fazer aqui como se fosse uma thumbnail para ver se ela consegue fazer ali um trabalho que seja realmente muito útil, né? O que que eu vou fazer? Eu vou criar do zero. Vou vir aqui na parte de inspiração, é aqui onde fica as artes criadas pela comunidade. Eu gostei muito desse cenário aqui, então eu vou selecionar ele. Achei um cenário bem divertido, diferente, né? E bom que eu consigo dar mais foco nas pessoas que vão estar na frente. Então vou pegar esse cenário e aqui eu vou começar então o processo. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a ferramenta aqui do Spotlight e eu vou selecionar aqui no meio, exatamente no meio da imagem. Vou aumentar um pouco mais para cá. Bom, vou selecionar aqui mais ou menos aqui, ó. Deixa eu vir aqui um pouco mais para cá, aumentar um pouco aqui, beleza, aqui no meio. Aqui eu vou colocar aqui um arroba, então vou colocar eu aqui, William e eu. Então aqui eu pedi, ele está de frente com um zoom, foco no rosto e no torso. O rosto dele está bem iluminado, ring light rosa no rosto dele, que seria aquela iluminação ali em volta ali cinematográfica, né? Então vou mandar aqui. Então beleza, fiz isso daqui. Agora eu vou clicar aqui em aplicar. A gente tem um resultado, ficou muito bom, porém ele manteve aqui essa mesa, que seria essa plataforma aqui da imagem na frente dele, o que eu não gostei. Então eu vou simplesmente tirar isso aqui, eu vou pegar aqui o Spotlight, vou selecionar, eu vou falar assim, ó, remova este objeto. Beleza, então vou deixar assim, então para ele remover de uma vez. E enquanto isso, na mesma edição, eu vou adicionar mais coisas. Então eu vou vir aqui, vou adicionar aqui do lado, né, vou colocar mais ou menos assim. E aqui, eu vou, ao invés de eu descrever, eu vou adicionar uma imagem para ele colocar um personagem aqui. Então, eu vou clicar aqui, vou adicionar aqui mais ou menos, vou clicar aqui nessa ferramenta, vou colocar, por exemplo, aqui o Upload Files, que é para colocar uma foto. Aqui eu vou colocar essa foto do gatinho aqui, lembrando que é uma thumbnail totalmente aleatória, não liga para a ideia, é porque eu quero testar aqui algo totalmente aleatório. Então, eu coloquei a foto desse gatinho para ver se ela vai conseguir manter consistência. E após isso, eu vou descrever, vou falar assim, ó, adicione esse gato com headset e bebida, sei lá, vou colocar essa bebida que tá com um monstro ali, atrás da pessoa, bem iluminado. Eu coloquei assim, bem iluminado, com ring light rosa nele, pra pegar essa mesma iluminação aqui em volta, né? Vou mandar aqui pra gerar, beleza. Então aqui a gente tem duas alterações, tirar a mesa e adicionar o personagem. Vou clicar aqui em aplicar pra gente ver ele fazendo essas alterações primeiro. E olha só que interessante. Bom, o gato ficou bom, ele adicionou aqui, só que a mesa ainda não removeu, cara. Então eu vou pedir para remover de forma individual, porque não é possível, velho. Remova este objeto. Vou mandar aqui para remover, porque ele não entendeu para remover. Talvez se eu fazer isso de forma individual, talvez ele entenda melhor. Aqui, ele até falou aqui, ó, vou remover a mesa oval da cena. Olha só que interessante, ele removeu, só que bugou aqui, né, o personagem ficou transparente. E ele falou aqui, ó, ele falou tipo, que... eu não vai mostrar aqui agora. Aqui, ele falou aqui, ó, a composição mudou bastante, o personagem ficou transparente e apareceu no fundo. Vou tentar novamente mantendo a composição original, apenas removendo da mesa. Olha só que interessante, eu não pedi pra ele fazer nada. Eu só pedi pra ele fazer essa alteração, só que ele viu que ele errou, que bugou, e ele vai tentar de novo, ele conseguiu entender isso, velho. E olha só, e não é que ele removeu mesmo? E olha só, cara, não é que funcionou mesmo? Então ele ia gerar um bug, né? Não ia ficar bom. Só que ele entendeu e contornou isso e me deu aqui o resultado que eu queria. Muito interessante. O modelo multimodal do Rave aqui tá muito top mesmo, cara. Bom, e agora aqui eu marquei essa área aqui toda. E eu falei assim, ó. Adicione um texto 3D escrito nova IA de imagem. Adicione elementos de IA e interface junto. Faça um design bonito que faça sentido com o resto da imagem e que seja um texto nítido. Vamos marcar aqui em aplicar e vamos ver o resultado. E aqui a gente tem um resultado. Cara, eu achei bem interessante, adicionou uns elementos ali mais de tecnologia, como eu pedi. Fez sentido com o resto da imagem, ficou bem nesse estilo roxo e azul aí, como se fosse um design ali dos anos 90, ficou bem interessante. O texto aqui tá 3D e tá, tipo, exatamente do jeito que eu pedi, com a escrita correta. Ficou bem interessante. Aqui a gente vê que é possível fazer, sim, uma edição completa aqui dentro. Aí depois disso eu posso vir aqui, clicar aqui em Upscale, né, para ele melhorar a qualidade. Obviamente, essa ideia que eu fiz aqui ficou muito tosca, ficou algo muito simples, dá para melhorar ainda mais. Não fez nem sentido essa ideia aqui, né, algo totalmente aleatório. Mas é só para mostrar para vocês que é possível, sim, é só um teste, é só um exemplo. Mas deu para ver que ficou muito bom e ele acabou de fazer o Upscale e ficou muito top. Vou clicar aqui em baixar pra gente ver. Com o Upscale ficou mais nítido os detalhes que faltavam. Vou baixar aqui mesmo, deixa eu abrir aqui no computador.
E olha só, cara, a qualidade ficou muito boa, tá? Na minha opinião. Ficou muito top, ó. Você pode ver aqui, se dá um zoom, você vê que realmente ele fez upscale mesmo e ficou bom. Obviamente tem muitas falhas, mas, pô, deu pra fazer uma edição aí quase completa. Com simples imagens e adicionando elementos. Achei bem interessante isso daqui. No mais é isso, o link da IA vai estar na descrição, não tô ganhando nada com isso daqui, tá só apenas compartilhando aqui mais uma ferramenta com vocês. Eu usei aqui o plano gratuito e dá para gerar muito, eu nem cheguei no limite ainda, gerei muitas e muitas imagens, essas que você viu e outras que eu já gerei antes para me testar muito a ferramenta. E ainda assim eu não cheguei no limite, eu não sei se é ilimitado de forma gratuita, mas pelo que parece aí o limite é muito alto, tá? Testem aí e me fala se você consegue chegar no limite pra gente ver se realmente tem limite, ou plano gratuito, sem a gente precisar comprar nenhum plano nessa ferramenta, né? No mais é isso, eu achei a proposta dela bem diferente comparada a outras ferramentas de geração de imagem, achei ela bem completa, tem coisas que outras ferramentas não tem, e o melhor de tudo, cara, a consistência dela, pelo menos no meu rosto, eu achei muito superior ao Nano Banana 2, tá? Na minha opinião. No mais é isso, o link tá no comentário fixado, Deus abençoe a sua jornada e vejo você no próximo vídeo.